uma aula de nível iniciante. Meu nome é Silas, eu sou professor da Fundace. Aulas referentes ao dia 22 e 23 de abril. De pintura em tela. Hoje nós vamos dar uma continuidade um pouquinho maior no assunto cor, onde a gente vai falar um pouco sobre saturação, luminosidade e tom. Então a gente vai começar falando um pouco sobre saturação de cor. Então quando eu falo saturação, a gente quer dizer que a cor é viva. Então quanto maior a cor, mais viva é esse tom, ou seja, mais puro é o pigmento. Vou dar um exemplo. Se eu pegar esse vermelho ele é uma cor saturada. Por quê? Porque ele está puro, ele é um pigmento puro. Ele não está misturado com nenhuma outra cor. Então, por essa razão, ele tem a maior saturação. Então, quanto maior a saturação, mais puro é o pigmento e mais intenso ele é a cor. Quanto menos saturação, menos intensidade tem essa cor e ela tende a ficar mais pro cinza, né? Pro gris, que a gente fala, gris é cinza. Então, essa cor, se eu colocar um pouco de preto nela, por exemplo, ela vai perdendo a saturação da cor e vai ficando menos saturada. Então, vai ficando com pigmento sujo. Por exemplo, tem um pouquinho de preto nessa cor. Aqui a gente diz que essa cor ela tem pouca saturação. Por quê? Porque eu coloquei um outro pigmento nela que deixou ela menos saturada. Ou seja, ela ganhou um outro tom. Ela vai ficar bastante, deixa eu pegar mais vermelho. Ela ganhou um outro tom de cor. Então ela ficou menos saturada. Né? Falando de tom, a gente já entra na nossa próxima etapa desse exercício. Deixa eu fazer um pouquinho mais acuidado. A gente já entra um pouquinho no nosso próximo assunto, que é o tom propriamente dito. Então, o tom da cor é praticamente aquilo que a gente fez na aula de degradê, que é quando a gente tem uma cor principal e essa cor ela vai perdendo saturação e vai ganhando outros tons. Então, o tom ele pode ser feito com preto, com branco ou com uma cor secundária. Por exemplo, nosso exercício da aula passada. Se a gente pega esse azul, tá vendo como ele vai perdendo a saturação? Ele vai perdendo a intensidade da cor, ela vai ficando com outra matiz de cor. Né? Ela vai perdendo a verdadeira essência. Né? Eu costumo dizer que a matiz é a essência da cor, que é a pureza. Então, conforme a gente vai colocando outros tons nela, de branco ou preto ou cores secundárias, ela vai perdendo a sua característica principal, tá? Que é a saturação. Então aqui nós temos esse exemplo que a gente fez na aula passada de saturação. Então quanto mais saturação, mais puro é o pigmento. Quanto menos saturação, menos puro é o pigmento, tá bom? E aí a gente chega agora no valor da cor. Então, o que é o valor? Quando a gente fala em valor, a gente está falando de iluminação da cor. Então, quanto mais luminosidade tem a cor, mais valor tem essa cor. A cor mais luminosa que tem é o amarelo. E a cor menos luminosa que tem é o roxo, que é a cor oposta do amarelo. Eu fiz aqui um exercício bem rapidinho para vocês terem uma visualização. Eu não sei se dá para ver direito na câmera, mas vocês conseguem ver. Aqui eu fiz um degradê de roxo e aqui eu fiz uma cor só de amarelo. E dá a impressão de que aqui, onde está mais escuro, o roxo está mais escuro, o amarelo também está mais escuro. Mas na verdade o amarelo ele não foi feito um degradê, foi pintado de uma cor só. Vocês podem até fazer esse exercício em casa, que eu acho que vocês vão conseguir entender bem legal essa questão da luminosidade da cor. O roxo, por ser uma cor oposta, contrastante, uma cor oposta ou contrastante, é a mesma coisa. Se vocês estão com dúvida, vocês podem olhar na nossa aula de mistura de cores o que é a cor de contraste, tá? Mas a cor oposta, ela traz a luminosidade total da cor. Então, por isso que o amarelo está bem vivo aqui. Diferente, por exemplo, se eu tivesse colocado ele do lado de uma outra cor clara. Ele teria perdido um pouco dessa luminosidade toda que ele tem.
Tendo em conta a luminosidade, a gente pode pensar o quê? Que quando a gente quer representar luz, o amarelo é a cor mais forte que tem. E quando a gente quer representar sombra, o roxo é a cor mais escura que tem. Isso numa pintura é interessante para que a gente não tenha um quadro que a gente costuma chamar de esbranquiçado. Vamos chegar aí, vou dar esse exemplo aqui agora. Deixa eu só limpar os meus pincéis. Quando a gente usa apenas as cores, o branco para clarear e o preto para escurecer, a nossa pintura ela vai perdendo a força das cores. Então ela vai ficando menos saturada, né, e vai ficando menos intensa, com menos luminosidade. Então o que acontece? O seu quadro ele acaba ficando sem vida. Ele acaba perdendo esse realismo que as cores trazem, né? Porque quanto mais intensidade tem seu quadro, mais vivo fica e mais realista fica. Isso quer dizer que você não possa fazer um quadro com menos cor? Não, você pode fazer um quadro com menos cor, mas ele precisa ter sempre essa dosagem de cor, né? Às vezes você pode trabalhar um pouquinho mais com mais saturação e às vezes você pode trabalhar com menos saturação. Então aqui eu vou dar um exemplo simples de uma árvore bem rapidinho para vocês verem essa diferença. Eu tô pintando no papel, tá? Eu tô pintando no papel Paraná, não estou pintando no papel Canson porque o papel Canson acabou. Mas lembrando que vocês podem pintar no papel Canson ou tentar numa folha um pouquinho mais grossa. Nós vamos fazer aqui. Vai ser, a questão aqui não é trabalhar detalhes, tá, gente? É exercício. Então, não vou concluir uma obra de arte nesse momento, tá bom? Aqui é para vocês entenderem a diferença de um quadro esmiuçado e de um quadro com vida, que a gente chama. Nós vamos agora encher a copa da árvore. Com a mesma cor a gente vai preencher o fundo do chão. Vocês podem fazer esse exercício em casa também. Lembrando que eu tô usando aquela mistura de medium, tá? Pra deixar a secagem mais rápida. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar branco para clarear, tá? Então vocês vão como se a luz estivesse vindo daqui.
usar o preto para escurecer. Gostei. Certinho. Gente, não se apega aos detalhes, tá? É só pra ela não ficar uma bolsa certinho. Por isso que eu fiz ela dar uma quebradinha, tá bom? Vou fazer uma coisa desse lado. Tá? E aí, feito isso, eu vou fazer a mesma coisa no tronco. A gente vai trabalhar com o tom preto para fazer as sombras. Mesma coisa aqui. E preto vai escurecer. Tá? Deixa eu ver se... Tá. Fizemos nosso quadro apenas com... usando o branco e o preto para escurecer. Agora a gente vai trabalhar no mesmo modelo, só que do outro lado, tá? Então vamos lá. Limitar o espaço do céu novamente. Eu vou preencher com as mesmas cores, tá, gente? O mesmo azul, o mesmo verde. A gente só vai fazer a luz e sombra de forma diferente, usando as cores luminosas e as cores não luminosas para fazer a luz e sombra, em vez da gente usar a perda de saturação com preto e branco. Então a gente vai preencher esse espaço com verde. O verde vai ser uma cor bem transparente. Ótimo para gravaduras. Futuras aulas para vocês. Esse exercício pode ser feito com guache também, tá, gente? Deixa eu mais agora.
adequado, para isso que era melhor. A mesma coisa a gente vai preencher aqui embaixo. Vai delimitar o espaço do tronco. Feito isso, a gente vai agora preencher com o marrom aqui, né? A gente tem que também ter um espaço do tronco. Vamos lá. Então, começando pelas folhas, a gente vai usar a cor mais luminosa para clarear. A cor mais luminosa é o amarelo. A gente vai pegar com muita guarda, tá, gente? Vocês não façam isso. Vou tirar um pouco. Tá melhor. Senão o amarelo não aparece. Vamos lá de novo. Vamos pegar o amarelo, que é a cor mais luminosa para a luz. E nesse meio tempo a gente vai pegar o azul para fazer as sombras do verde. Se a gente quiser uma sombra ainda mais intensa, a gente pode usar a cor complementar do verde, que é o vermelho. E aí, ele vai dar uma sombra ainda mais acentuada, sabe? Do lado que a gente quer mais sombra. Aí a gente vai fazer agora o mesmo processo com aqui embaixo. A gente vai usar sem para mesclar. O azul que dá um tom mais escuro. Vai para o galho. Gente, eu vou dar uma segunda mão de marrom, que tá bem seco, eu preciso bem molhar. E aí, o que a gente vai fazer? O marrom a gente vai clarear com o amarelo. Fazer passar e vai escurecer com o azul. Máximo de luz.
Ó, vamos tirar a fita para vocês verem. Vou apertar um pause aqui, não vai demorar muito. Então aqui, gente, a gente tem os dois resultados. Olha a diferença de como a gente usando as cores com mais saturação, as cores luminosas para clarear e as cores escuras menos luminosas, né, consequentemente mais escuras, para escurecer, como dá um efeito mais realista, menos pálido, como dá um efeito mais natural das coisas. O branco e o preto, se você olhar, ele deu volume, como deu volume aqui, só que aqui ele está praticamente sem vida nenhuma, porque ele retirou toda a saturação da cor. Então o que aconteceu? Tirou toda a vida que a cor tem, toda a intensidade que a cor tem. Então a obra ela vai ficar sempre mais interessante quando a gente não altera o valor dela, que é a luminosidade, tá? Valor é a luminosidade. E a gente não alterando a luminosidade, a gente não altera a propriedade da cor. Então a cor, ela só vai ter mais naturalidade quando a gente trabalhar com as cores luminosas e as cores menos luminosas para escurecer e para clarear. Então lembre, toda vez que vocês quiserem clarear o seu trabalho, vocês podem usar o amarelo e o roxo, que são as cores, e o amarelo para clarear e o roxo para escurecer, que são as cores mais escuras, né? O roxo é a cor mais escura e o amarelo é a cor mais clara, são as cores opostas de luminosidade. Então, consequentemente, o amarelo ele tem mais intensidade, ele é uma cor bem mais intensa do que o roxo, né? Então, o roxo ele vai ter menos luminosidade, então ele é ótimo para você usar para escurecer os seus trabalhos, e o amarelo ele vai ter mais luminosidade, então ele é ótimo para clarear os seus trabalhos. Significa que eu não posso usar o preto nem o branco? Não, significa que você pode usar e aprender a dosar eles. Por exemplo, eu poderia dar um ponto máximo de luz na minha árvore aqui com uma pinceladinha de leve de branco, um pouquinho de amarelo ou só o branco, né? Porque aí ele daria um ponto máximo mais ainda de luz, se eu quisesse dar mais luminosidade. Só que assim, tem que ser sutil, porque se eu exagerar, vai automaticamente tirando a saturação da cor, e a gente não quer uma cor não saturada, mas eu poderia usar ele para dar alguns pontos de luz. A mesma coisa que eu poderia usar o preto, apesar de eu sempre falar na aula que eu não gosto de usar preto, que não é o meu estilo, mas você pode usar o preto para fazer assim aquela coisa mais, aquele ponto, aquela sombra mais intensa do quadrado do trabalho. E a luz, né, o oposto, o branco, vocês podem usar ele para fazer a parte mais clara, né? Então, trabalhar pensando sempre nisso. Você pode usar o preto para escurecer, você pode usar o branco para clarear, desde que você consiga dosar isso, desde que eles sejam, pelo menos ao meu ver, eu como uma pessoa que pinta há muito tempo, eu gosto de usar eles só para isso, para dar um pontinho máximo de luz e para dar um ponto máximo de sombra. Nada desse jeito, porque aqui ele vai perdendo completamente a cor do trabalho e vai se transformando numa outra coisa. Vai perdendo vida e vai perdendo naturalidade da cor. Então, um resumo básico. Nós temos tom, que é uma cor que ao misturar com o branco, ela vai perdendo a saturação, e ao misturar com o preto, ela também vai perdendo a saturação, e eles tendem a ficar cinza. Então, quando você tem uma cor, todos os tons possíveis que é criado com essa cor, com essa mistura dessas duas cores, branco e preto. Nós temos a saturação, que é a intensificação, que é a intensidade da cor. Então, quanto mais saturada a cor, mais intensa ela é. Então, aqui nós temos o vermelho puro. Então, a pureza da cor. Por quê? Porque ele está puro, ele está sem nenhuma mistura. Então, ele é mais saturado. Quando eu ponho um pouco de preto ou um pouco de branco e assim por diante, vou fazendo aqueles tons que a gente fez no exercício passado, menos saturado é a cor e menos puro é o tom da cor. Então, a gente precisa ver com isso o que a gente quer passar. Se a gente quer uma cor pura, a gente usa o pigmento puro sem misturar com nenhuma cor, tá? Já falei do tom. Bom, e é isso, né? Quando a gente usa... Deixa eu pegar isso da passada. Quando a gente usa
o branco ou preto para clarear, a gente vai alterando a matiz da cor. Então, quando a gente altera a matiz da cor, a gente está alterando também a saturação, a gente está alterando o tom da cor, tá? Então a gente altera tudo. Na verdade, a matiz é tudo que a cor é, tecnicamente, né? Então, se eu tenho a matiz não alterada, eu tenho um tom puro, um tom saturado. Se eu tenho a matiz alterada, é porque ela não é mais um tom puro e, consequentemente, não é o tom original da cor. Ela é um tom mais escuro, um tom mais claro, dependendo do que eu colocar, tá? Um tom luminoso, que é um tom, você pode chamar de luminosidade ou de valor, tá, gente? Um tom luminoso é um tom vivo. Então, dentro do círculo cromático, os tons de azul e roxo são os tons com menos luminosidade. Os tons de laranja para o amarelo, eles são os tons com mais luminosidade. Ou seja, essa gama de cor entre o amarelo e o laranja são os tons que são usados mais para luz. A gama de cor entre o azul e o vermelho, que é o roxo, né? Entre o azul e o roxo, você tem os tons mais de sombra. Então, pensar nisso quando você quiser clarear e escurecer a sua cor. Gente, acho que a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, né, todas as coisas que envolvem um tom de cor, todas as coisas que envolvem um pigmento, e consigam ver a diferença de um para o outro, tá? Vocês vão trabalhar aqui na câmera, ela não tá pegando direito todos os tons desse lado, tá? Então parece que tá menos trabalhado do que esse, mas esse aqui, por ser preto e por ser branco, ele tem um contraste muito grande, então a gente consegue ver melhor. Aqui eu tenho todos os tons, desde o escuro até o mais claro, só que essa passagem a câmera não tá pegando direito, né? Então, quando vocês fazerem na casa de vocês, vocês vão entender um pouco melhor, tá bom? E lembrando, eu vou levar todos esses exercícios para aula, para vocês verem pessoalmente e eu poder tirar alguma outra dúvida se vocês tiverem. Então, a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado da aula. Qualquer dúvida, me perguntem. Estarei no WhatsApp para responder. Podem me ligar. Se eu tiver com o telefone perto, eu atendo e respondo. Tá bom, gente? Gente, abraço e até a próxima aula.